Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. O programa está na sua 10ª temporada. Tem o objetivo de levar até você informação sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo, muda a vida das pessoas todos os dias. As pessoas estão por dentro do que acontece no mundo, leem os jornais, assistem à televisão, e esse programa é um braço extensionista do curso de Direito, então que tem esse objetivo de levar a informação até você. E o meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o advogado e professor aqui do curso de Direito da UFN, Igor Lameira Gasparetto. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. É sempre uma satisfação contribuir com o programa, trazer as novidades do mundo jurídico e promover a informação para a comunidade. Fazia um tempo que o senhor não vinha aqui. Fazia tempo, né? A gente fica um período, né? Libera espaço, mas sempre está à disposição para contribuir. Igor, vamos falar um pouquinho sobre a logística aí do Poder Judiciário atual, né? A gente está vendo um número excessivo de processos. Isso é um fenômeno, né, que está acontecendo no Brasil e o sistema está reagindo, né? E uma das reações sistêmicas é essa alteração recente aí de prazos, né, de sistema de contagem, não de prazo, mas de um sistema da logística dos prazos. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, a gente verifica nos últimos anos uma crescente onda da judicialização e o processo eletrônico, que na Justiça Federal já existe há muito tempo, mas na estadual, pelo menos do Rio Grande do Sul, é um fenômeno um tanto quanto recente, né? Data aí de 6 a 7 anos, ele veio com a ideia de que agilizaria essa tramitação processual, daria mais celeridade ao andamento dos processos, que é sempre uma das principais inquietações da comunidade, dos operadores, dos advogados, enfim, a lentidão dos processos. Entretanto, o que se verifica é que, ao mesmo tempo em que houve essa digitalização, essa virtualização dos atos processuais, o próprio número crescente de ações em tramitação faz com que a coisa estagne, tanto quanto era antes. E aí o sistema precisa reagir, como o senhor coloca. E, a partir disso, alterações legislativas e administrativas foram realizadas recentemente para tentar dar mais celeridade à tramitação processual. E a principal delas, então, é essa aí do CNJ, né, pelo que a gente está sabendo, que altera o sistema de início de contagem de prazo. O que aconteceu ali? Explica para o nosso telespectador o que é o Diário de Justiça Eletrônico e o Domicílio Judicial Eletrônico, perdão. Perfeito. E o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Isso é que são expressões recentes, essa a gente não está nem acostumado com isso ainda. Exato. Então, perfeito. A gente tem dentro do processo de conhecimento nas ações judiciais, um dos principais gargalos de tempo de tramitação está localizado nas comunicações. Nas comunicações, ou seja, na citação e nas intimações. E aí a gente precisa fazer uma rápida diferenciação. A citação é a comunicação de chamamento, de convocação do réu ou do executado para compor aquele processo, para compor o polo passivo da demanda. E a intimação, ela é, então, o ato de comunicar um termo ou um outro ato processual para as partes. Questões processuais, Questões processuais. Né? De linguagem técnica. Isso. Então, são atos de comunicação em essência. Bem, e dentro desse sistema de comunicação, a citação especialmente era um dos principais gargalos de tempo no processo de conhecimento e também na execução. Saiu o oficial para citar a empresa, né? E aí demorava, claro. Não achava, enfim. Perfeito. Diante desse cenário, nós tivemos uma mudança importante em 2015, no Código de Processo Civil atual, de 2015, então, que estabeleceu como citação preferencial, ou seja, forma de convocação preferencial, a forma pelo correio. Isso diferenciando do código anterior, que privilegiava a figura do oficial de justiça. Bem, certo. Mesmo assim... O que já tinha gerado gerou um avanço, né? Isso. Saindo a concentração, o protagonismo do oficial de justiça, passando para os correios. Bem, mas isso não foi suficiente. E aí, em 2020, com a pandemia, se começou a experimentar, por assim dizer, outras formas de comunicação, especialmente a eletrônica. E aí entrou a figura dos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, como uma ferramenta importante. E logo em seguida, em 2021, o legislador federal, né, aprova uma mudança no Código de Processo Civil, no artigo 246, e implementa como forma de citação preferencial a eletrônica. E diz que vai ser regulamentado no futuro, isso em 2021. Em 2022, então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio da Resolução 455, estabelece ou cria 2 ambientes virtuais,
o domicílio judicial eletrônico e o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que leva um tempo para ser implementado e que termina, né, culmina agora com a implementação total em maio de 2025. Então, mais ou menos uns 3 anos de adaptação entre 22 e 25, para que agora em maio ele 100% esteja implementado, esses 2 ambientes. Dia 16 de maio agora isso começou a acontecer. 16 de maio foi a data final estabelecida pelo CNJ para que todos os tribunais do Brasil aderissem totalmente a essa forma de contagem e, digamos assim, abandonassem os seus sistemas próprios. Eu acho que o mais interessante aí é o tal do domicílio judicial eletrônico. Como é que tu explicaria isso numa linguagem, né, não jurídica para o nosso telespectador? É como se fosse um grande ambiente, não é? Exatamente. O domicílio judicial eletrônico ele é como se fosse um ambiente virtual. Né? Hoje, a maioria das empresas, da própria administração pública e grande parte das pessoas físicas já está um tanto quanto acostumada a ter as suas relações nos ambientes virtuais, tanto relações pessoais quanto profissionais. Então, isso vem lá com o Gov.br, aquele espaço governamental, com aquele login único que a gente faz quase tudo, carteira digital de trabalho, carteira digital de motorista, enfim, de trânsito. Então, nesse sentido, o CNJ cria o domicílio eletrônico para que, então, as comunicações sejam direcionadas para esse ambiente virtual. E determina que toda a administração pública, ou seja, União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias, fundações públicas, né, INSS, universidades federais, se instalem, ou seja, se cadastrem nesse local virtual. O que vai viabilizar a comunicação do judiciário com essas pessoas todas. Né? E também essa é a finalidade. Essa é a finalidade. E a resolução também determina que as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, as empresas, né, desde a padaria até uma multinacional, também efetuem os seus cadastros nesse local virtual, para onde, então, o judiciário enviará a comunicação, citação ou intimação, a depender da situação. E aí, então, lá nesse local, a empresa ou a pessoa jurídica de direito público, a administração pública, vai ser comunicada oficialmente, dispensando, por consequência, que vá um oficial de justiça até lá, ou mesmo o correio, um carteiro, levar a comunicação em papel. Então, tudo é direcionado para lá. E, né, dentro do mundo empresarial, isso já era conhecido quando a gente já tinha há tempos os sistemas fazendários do fisco, né? O ECAC, que é federal, ou o sistema da exatoria estadual, para onde eram direcionadas as comunicações fiscais nesse ambiente. Então, isso é uma reprodução ampliada desse ambiente fiscal que já existia, né, então, há um tempo, mas que agora é implementado a nível de Poder Judiciário Nacional. O importante, assim, por que o sistema está preocupado com a comunicação dos atos processuais? Porque isso demora do andamento do processo. Tá? Então, quando você coloca tudo isso dentro de um ambiente virtualizado, você também agiliza a prestação jurisdicional. Veja que os processos agora, depois do dia 16 de maio, eles começaram a girar de forma mais rápida, não é? Os advogados são assustados que aumenta ali o número de processos em que eles têm que peticionar ou algo do gênero, né? Perfeito. Por quê? Porque antes nós tínhamos que aguardar a diligência física ou pessoal, ou do oficial de justiça, ou do carteiro, né, do correio, que deveria se deslocar até o domicílio da empresa ou da administração, ou enfim, da pessoa física para realizar essa comunicação. E aí a gente falava em semanas ou meses de espera. Claro que em determinadas situações de urgência isso era mais rápido. Entretanto, hoje, com um clique no sistema pelo servidor do Poder Judiciário, essa comunicação é disparada. E imediatamente abre-se os prazos que a legislação determina para que se responda a essa comunicação. Agora, ninguém falou até agora, pelo menos não li em lugar nenhum, nem ouvi entrevista nenhuma sobre isso, né, não assisti, no aumento do poder que os juízes, do trabalho que os juízes vão ter nessa logística toda, né? Porque vai aumentar, o processo chega mais rápido para o magistrado. Né? Perfeito. Aquele trajeto do processo é encurtado com esse sistema. Com certeza, porque esse tempo em que nós tínhamos a diligência física ou mesmo uma janela de prazo maior para a resposta dos advogados
quando a gente tinha os 10 dias corridos, né, dentro do sistema EPROC, por exemplo, para responder a um prazo, ele termina agora. E, consequentemente, o processo volta mais rápido para os gabinetes e para as assessorias dos juízes. O que, então, faz com que ele fique mais tempo parado, concluso, como a gente fala, que é aguardando uma decisão. Exato. E aí isso está onerando e vai onerar o trabalho dos juízes, né? Isso precisa ser referido também. Claro. Porque a sociedade, a academia, elas têm essa trajetória de crítica à magistratura, né? De uns anos para cá. Então, agora também nós temos que fazer o trabalho aqui de defesa do magistrado, porque para ele vai complicar muito o fato de que os processos vão conclusos, vão para o gabinete com um espaço de tempo menor, né? E o juiz precisa de equipe para lidar com isso. Né? Com certeza. Inclusive, isso vem numa onda crescente, porque quando a gente digitalizou os processos, ou se começou a trabalhar apenas com processo eletrônico, já se reduziu o tempo morto, como se chama, né, de processo, porque antes o servidor tinha que grampear, tinha que numerar à mão as folhas das petições, tinha que juntar lá atrás, tinha que botar num carrinho e carregar até. Isso aí, então, era tempo que não estava no gabinete. Agora, como isso tudo é feito automaticamente no sistema, não há a necessidade dessa operação manual toda, naturalmente o processo retorna mais rápido também. Muito possivelmente, desculpa te interromper, Igor, o tribunal, se já não está pensando nisso, né, os tribunais, mas eu acredito que vai pensar no aumento da equipe do magistrado, porque sozinho você não dá conta disso aí, né? Então hoje cada juiz, por exemplo, tem um assessor, tem que ter mais. Perfeito. É claro, isso tem um custo, mas faz parte também do enfrentamento do problema e da pressão que foi exercida a respeito da prestação jurisdicional. Né? Com certeza. As pessoas estão sempre reclamando, e com razão, em alguma medida, que os processos, e os advogados também fazem isso, que os processos não andam, Sim, mas também vamos lembrar que o sujeito está lá no gabinete. Né? Com certeza, e a gente verifica sozinho. Em comarcas de grande de volume, como é Santa Maria, por exemplo, Porto Alegre, Caxias, varas judiciais com 10 mil processos em tramitação para um ou dois juízes conduzirem, né, com uma equipe reduzida. Então, a gente verifica também, por outro lado, algumas estratégias que estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, a figura do residente jurídico, que é aquele profissional formado e que está numa pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, né, uma especialização ou um mestrado ou doutorado, e que então faz um trabalho, faz uma seleção pública e ingressa para trabalhar por um curto período de tempo junto às assessorias dos magistrados, né? Então, uns falam estágio de pós-graduação, mas hoje se fala em residência jurídica, como uma alternativa para fazer frente a essa demanda, né? Para dar conta dessa demanda. Perfeito. A gente está vivendo um momento muito complicado assim, para todo mundo, né? Porque também esse tipo de mudança é importante, os processos vão andar mais rápido, elimina mais o tempo morto do processo, como tu disseste, mas assim, isso vai aumentar o trabalho dos juízes. Né? Perfeito. E juiz, assim, é preciso falar sobre isso também, ele também precisa de tempo. Claro. Os casos não se resolvem assim, né? Tem processos e processos, tem questões que são mais simples, agora tem questões que a pessoa precisa refletir um pouco sobre aquilo. Né? Questões de família, sucessões, por exemplo, que a gente tem o costume de trabalhar um pouco mais, né? Sim. São casos esses que são sensíveis, que são delicados, não pode vir decisão a toque de caixa, assim. Mas, às vezes, isso acontece, porque também o sujeito está lá pressionado, né? Com certeza. A sociedade pressiona, a mídia pressiona, a corregedoria do tribunal pressiona, o CNJ pressiona. Os alunos pressionam. São muitas metas, né, a serem cumpridas. E com isso existem essas situações em que há necessidade de amadurecer o intelecto, né, de realmente exercer a cognição de forma mais detida e aprofundada. É por isso que eu vou te dizer, professor, que eu acredito que a gente está diante aí, está na iminência de outras grandes alterações no sistema brasileiro. Tá? Talvez o consenso não faça mais parte da estrutura do Poder Judiciário. O consenso tem que ser resolvido na via extrajudicial. O direito notarial e o registral está preparado para isso, né? Espera-se, a gente também não pode afirmar aqui, imagina-se que sim. E outras tantas questões aí que o judiciário tem que fechar as portas para aquilo lá, não adianta. Se não for assim, os números só vão crescer.
Com certeza. Se a gente pegar ali a análise dos números, não é, Igor? Só aumenta. Só aumenta. Não tem um decréscimo. Não. Isso que se inventou bastante coisa, né? Em relação ao próprio direito notarial, registral, começou lá com os inventários das partilhas, depois divórcio envolvendo incapaz. Daqui a um pouco vai o processo de execução todo deslocado para lá. Pra lá, exatamente. Então é preciso adotar medidas de desjudicialização. Perfeito. Que a gente verifica com uma certa timidez, porque é uma espécie de paradoxo. Ao mesmo tempo em que o judiciário está sobrecarregado, ele também tem uma certa resistência em entregar essas demandas para outros atores, como são os notários, os tabeliões, enfim. Então a gente tem essa dificuldade. Professor, fazia tempo que o senhor não vinha aqui. Sempre à disposição do programa. Isso, portas de estúdio aí sempre abertas, né? Apareça, professor. Muito obrigado, é sempre um prazer contribuir com o debate sobre o cenário jurídico brasileiro. Maravilha, agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço e até a próxima.